Viva a cultura, viva o letramento cultural. Neste vídeo, vamos ler o livro de Esther, História da Rainha Esther. Essa história começa lá no livro do profeta Daniel. Narrativas referentes a um tempo de cerca de 2.600 anos para trás em relação a nós. Daniel, profeta, diplomata e administrador. 100 e poucos anos antes da existência de Esther e de seu tio Mardoqueu. Os jovens israelitas na corte de Nabucodonosor. Capítulo 1 do livro do profeta Daniel. Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido em seu coração. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha muito medo do rei e por isso disse a Daniel: foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar. E vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer
e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. É sob nossa conta e risco. Queremos manter a nossa dieta e o nosso recatamento. Queremos nos concentrar para absorver todos os estudos da língua e da cultura dos caldeus. Estamos aqui apenas para trabalhar e para estudar. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens, e só lhes dava legumes para comer e água para beber. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento sobremaneiramente profundo dos escritos, da cultura e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar os sonhos e as visões. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência, sabedoria ou conhecimento profundo, descobria que os 4 jovens eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Entre Daniel e Ester, juntamente com seu tio Mardoqueu, há o rei Ciro. Passam-se 100 e poucos anos. Agora sim, vamos à leitura do livro de Ester. Há cerca de 2.500 anos para trás em relação a nós. Ester, súdita de origem escrava, rainha, alçada ao posto de rainha, alçada por Deus ao posto de rainha e heroína dos judeus. Capítulo 1. A rainha Vasti desafia o rei Xerxes. É um capítulo que tem que ver com o tema do empoderamento da mulher no tempo do mundo antigo. Foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia. A capital era Suzã. E o reino se dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. No 3º ano do seu reinado, o rei deu um banquete
para todos os seus oficiais e servidores. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média, e os governadores e a gente da nobreza das províncias. Durante 6 meses, Xerxes exibiu a todos as riquezas do seu reino e o luxo e o esplendor da sua corte, a mais pura e altiva ostentação. O rei Xerxes, ostentando todo o seu poder, mostrando a todos todo o seu patrimônio. Depois dos 6 meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, tanto os ricos como os pobres. A festa durou 1 semana. O pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de fino linho vermelho, que estavam presos por argolas de prata a colunas de mármore. O piso era feito de ladrilhos azuis, de mármore branco, de madrepérola e de pedras preciosas. Nesse pátio havia sofás de ouro e de prata. Os convidados tomavam as bebidas em copos de ouro, todos eles diferentes uns dos outros. E o rei mandou que o seu vinho fosse servido à vontade. Não economizarei, é para ostentar mesmo. A rainha Vasti também ofereceu no Palácio Real um banquete para todas as mulheres dos convidados. No 7º dia de banquetes, o rei já havia bebido bastante vinho e estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos que eram os seus servidores particulares. Eles se chamavam Meumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem a sua beleza. O rei Xerxes queria, por demais, também ostentar a beleza da rainha Vasti. Mas a rainha se sentiu ofendida e não atendeu à ordem do rei. E por isso ele ficou sobremaneiramente muito furioso. A rainha Vasti se empoderou. Que é isso? Tremendo desrespeito contra a minha pessoa. Não me apresentarei diante do rei. Um crime muito grave. Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos em questões de leis e de costumes. Portanto, mandou chamar os conselheiros em quem ele tinha mais confiança, isto é, Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Estes eram os 7 ministros da Pérsia e da Média, que ocupavam as mais altas posições no reino e serviam como conselheiros íntimos do rei. Ele perguntou:
Eu, o rei Xerxes, mandei por meio dos meus servidores uma ordem à rainha Vasti, mas ela não obedeceu. De acordo com a lei, o que deve ser feito? Aí Memucã disse ao rei e aos seus ministros: o que a rainha fez é uma ofensa, não somente contra o Senhor e os seus ministros, mas também contra os homens de todas as províncias do reino. Pois, quando em todo o reino as mulheres souberem do que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos e vão dizer o seguinte: o rei Xerxes mandou buscar a rainha Vasti, e ela não foi. Ela se empoderou e não foi. Ela se sentiu ofendida e descumpriu a ordem do rei. Hoje mesmo, continuou Memucã, as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber do que a rainha Vasti fez e vão contar aos seus maridos. E elas também empoderar-se-ão. Vai ser uma confusão total no reino, rei Xerxes. Vai ser uma verdadeira revolução das mulheres. O Senhor tem que tomar uma atitude. E por toda a parte, as mulheres não respeitarão os seus maridos, e os maridos ficarão zangados com as suas mulheres. Será uma confusão total no reino, a revolução das mulheres. Portanto, se for da sua vontade, ó rei, assine um decreto proibindo a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor. E mande escrever isso nos livros das leis da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. Tem de ser uma lei de caráter perpétuo. Depois, arranje uma mulher que seja melhor do que Vasti, para ser rainha no lugar dela. Rei, aplica o critério da substituibilidade. Substitua a rainha Vasti por uma rainha mais obediente e submissa. Quando a ordem do rei for anunciada por todo este enorme reino, então todas as mulheres tratarão com respeito os seus maridos, sejam ricos, sejam pobres. O rei e os seus ministros gostaram da ideia, e ele fez o que Memucã tinha sugerido. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, cada carta na língua e na escrita de cada província e de cada povo, mandando que todo marido fosse chefe da sua casa e que tivesse sempre a última palavra. Eis a marca do poderio absoluto do homem sobre a mulher no tempo do mundo antigo. Há cerca de 2.500 anos para trás, em relação a nós. Fluiremos para a leitura do capítulo 2º do livro de Ester, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Ester é feita rainha. Mais tarde, a raiva do rei já havia passado, mas mesmo assim, ele continuava a pensar no que Vasti havia feito.
e no decreto que ele havia assinado contra ela. Aí, alguns dos seus servidores mais íntimos lhe disseram: Ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino. Escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém, aqui em Suzã, a capital. Regai, o eunuco responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que elas recebam um tratamento de beleza especial. E então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja a rainha no lugar de Vasti. O rei gostou da ideia e fez o que lhe sugeriram. Em Suzã morava um judeu chamado Mardoqueu, Mordecai, filho de Jair e descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor, da Babilônia, levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim de Judá, os antepassados de Mordecai estavam entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Os antepassados de Mordecai levaram consigo os antepassados de Hadassa, isto é, Ester, uma moça muito bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e a tinha criado como se ela fosse sua filha. O tempo passou e Ester nasceu. E Mordecai a adotou e a criou com muito amor, como sua filha. Os pais de Ester tinham morrido e Mordecai, Mardoqueu, havia adotado a menina e a tinha criado como se ela fosse sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues aos cuidados de Regai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Ester. Regai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente, ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Ester e as empregadas nos melhores quartos do harém. Ester fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a respeito da sua raça e da origem dos seus parentes. Ester fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça e dos seus parentes. Todos os dias, Mordecai passeava em frente do pátio do harém para saber como Ester estava passando e o que ia acontecer com ela. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano. Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e no resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a sua vez de ir do harém até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. À tarde, ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para outro harém.
era entregue aos cuidados de Saasgás, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que o rei gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Chegou a vez de Ester, filha de Abiail e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Ester era muito disciplinada. Ester foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. Ele gostou dela mais do que de qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Depois, ele deu um grande banquete em honra de Ester e convidou todos os oficiais e servidores. Ele decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer. Próximo episódio: Mordecai salva a vida do rei. Durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para o outro harém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. Seguindo o conselho de Mordecai, Ester ainda não tinha dito a ninguém que era judia. Ester, tal como Daniel e seus companheiros, mantinha a discrição, o recato e a boca fechada. Ester era muito discreta, era disciplinada e muito trabalhadora. Seguindo o conselho de Mordecai, Ester ainda não tinha dito a ninguém que era judia. Ela continuava a obedecer a Mordecai, como tinha feito nos tempos de menina, quando ele a estava criando. Naqueles dias, Mordecai, fazendo seu serviço no palácio, ficou sabendo que Bigtã e Teres, 2 eunucos que eram guardas no palácio, estavam zangados com o rei e planejavam conspirar para assassinar o rei Xerxes. Aí Mordecai contou isso à rainha Ester, e ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. Houve uma investigação e descobriu-se que era verdade. Então, os 2 eunucos foram enforcados, e o rei ordenou que fosse registrado um relatório sobre isso no livro em que se escrevia a história do reino. Capítulo 3. Amã faz planos para acabar com os judeus. Amã era quem estava por trás dessa conspiração para assassinar o rei Xerxes. E Mordecai
desconfiava disso, porque Mordecai conhecia o caráter perverso de Hamã. Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro. Amã era filho de Hamedata e descendente de Hagag. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Hamã, em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. O rei Xerxes não conhecia o caráter de Amã, mas Mordecai conhecia. Por isso que Mordecai não prestava honras a Hamã. Aí os outros funcionários perguntaram a Mordecai por que ele não obedecia à ordem do rei. Por que você não obedece à ordem do rei e não se ajoelha? Por que você não obedece à ordem do rei? É para você se ajoelhar diante de Hamã. Mordecai explicava que não obedecia porque era judeu. Mas, na verdade, era porque Mordecai conhecia o caráter perverso de Hamã. Hamã era mau caráter, não merecia honra alguma. Então, os fofoqueiros de plantão foram contar isso a Hamã, para ver se Mordecai continuaria a desobedecer à ordem do rei. Hamã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. E, quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Hamã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes. A partir de então, Hamã começa a conspirar um genocídio contra os judeus. No ano 12 do reinado de Xerxes, no primeiro mês, o mês de Nissan, Hamã ordenou que tirassem a sorte, chamava-se isso de Purim, para decidir o dia e o mês em que os judeus seriam mortos. Foi sorteado o dia 13 do 12º mês, o mês de Hadar. Hamã foi e disse ao rei: por todas as províncias do reino está espalhado um povo que segue leis diferentes das leis dos outros povos. O pior, ó rei, é que eles não obedecem às suas leis, às suas ordens, e por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuem agindo assim. Se o Senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos, e eu prometo depositar nos cofres reais 342 mil quilos de prata para pagar as despesas do governo. Eu financiarei pessoalmente esse genocídio, ó rei. Hamã conspirando um genocídio contra os judeus no reino da Pérsia, no reino de Xerxes. O rei, confiando absolutamente em Hamã, tirou o seu anel sinete, que servia para carimbar as suas ordens,
e o deu a Ramã, filho de Hamedata e descendente de Hagag, o inimigo dos judeus. O inimigo dos judeus. Amã, inimigo superlativo contra os judeus. E o rei lhe disse: fique com o seu dinheiro, e essa gente eu entrego nas suas mãos. Faça com eles o que quiser. Amã gozava do beneplácito do rei. O rei Xerxes confiava absolutamente em Ramã. O rei Xerxes acreditava que Ramã estava defendendo o seu império. Mas, na verdade, Amã a todo o tempo conspirava contra o poder do rei Xerxes. No dia 13 do primeiro mês, Amã mandou chamar os secretários do palácio. Editou a seguinte ordem. Ele ordenou que fosse traduzida para todas as línguas faladas no reino e que cada tradução seguisse a escrita usada em cada província. A ordem era: todos os judeus habitantes do reino da Pérsia devem ser mortos. A ordem devia ser enviada a todos os representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos. Ela foi escrita em nome do rei, carimbada com o seu anel sinete e levada por mensageiros a todas as províncias do reino. A ordem era matar todos os judeus num dia só, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Que todos os judeus fossem mortos, sem dó nem piedade, os moços e os velhos, as mulheres e as crianças. E a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo. Em cada província deveria ser feita uma leitura em público dessa ordem, a fim de que, quando chegasse o dia marcado, todos estivessem prontos. O rei deu a ordem e os mensageiros foram depressa a todas as províncias, e em Suzã, a capital, a ordem foi lida em público. O rei e Amã se assentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava por toda a cidade e por todo o reino. Capítulo 4. Mordecai pede a ajuda de Ester. Quando Mordecai soube de tudo isso, rasgou a roupa em sinal de tristeza. Vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, pôs cinza na cabeça e saiu pela cidade, chorando e gritando. Quando chegou à entrada do palácio, ele não entrou, pois quem estivesse vestido daquela maneira não podia entrar. E em todas as províncias, em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em voz alta. Eles se lamentaram, choraram e jejuaram, e muitos deles vestiram roupas feitas de pano grosseiro e se deitaram sobre cinzas. Ester ficou muito aflita quando as suas empregadas e os seus eunucos lhe contaram o que havia acontecido.
ela mandou roupas para Mordecai vestir, mas ele não quis. Então, ela mandou chamar Hataque, um dos eunucos do palácio, que tinha sido escolhido para atendê-la, e ordenou que ele fosse falar com Mordecai para saber o que estava acontecendo e qual era a razão de tudo aquilo. Hataque foi procurar Mordecai na praça que havia em frente do palácio. E Mordecai contou tudo o que tinha acontecido com ele. Disse também a quantia exata que Hamã tinha prometido depositar nos cofres do rei como pagamento pela destruição de todos os judeus. Mordecai entregou a Hataque uma cópia do decreto que havia sido lido por toda a cidade de Suzã, ordenando que os judeus fossem mortos. E Mordecai pediu a Hataque que levasse a cópia a Ester, explicasse tudo direito e pedisse a ela que fosse falar com o rei e insistisse que ele tivesse piedade do povo dela. Hataque fez o que Mordecai tinha pedido, e Ester mandou Hataque entregar a seguinte resposta a Mordecai Mardoqueu. É do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, ninguém pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. E já faz um mês que o rei não me manda chamar. O rei está super recluso, não está se comunicando com ninguém. Quando recebeu a mensagem de Ester, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que, por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Ester enviou a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Aí Mordecai foi e fez tudo o que Ester havia mandado. Capítulo 5. Ester convida o rei e Hamã para um banquete. E Ester orando e jejuando, e Mordecai, juntamente com os judeus de Suzã, também orando e jejuando. Era momento de extrema e extensíssima tribulação.
No terceiro dia de jejum, Ester se vestiu com as suas roupas de rainha, foi e ficou esperando no pátio de dentro do palácio, em frente do salão nobre do rei. Ele estava lá dentro, sentado no trono, que ficava em frente da porta do pátio. E, quando ele viu a rainha Ester esperando lá fora do pátio, teve boa vontade para com ela e estendeu-lhe o seu cetro de ouro. Ester entrou, chegou perto dele e tocou na ponta do cetro. E o rei perguntou: "O que está acontecendo, rainha Ester? O que você deseja? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino." As orações e os jejuns foram eficazes, geraram resultados as orações e os jejuns. O rei ficou todo propenso e de coração mole para com a rainha Ester. Deus é maior. Olha a providência divina chegando. Ester respondeu: "Se for do seu agrado, eu gostaria de convidar o senhor e Ramã para o banquete que estou preparando hoje para o senhor." Aí o rei ordenou: "Digam a Amã que venha depressa, para que nós aceitemos o convite da rainha Ester." Assim, o rei e Ramã foram ao banquete que Ester havia preparado. Um grande banquete, preparado nos mínimos detalhes. Quando estavam bebendo vinho, o rei perguntou a Ester: "Qual é o seu pedido, Ester? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino." Ester respondeu: "É o seguinte: se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado atender o meu pedido, gostaria de convidar o senhor e Ramã para outro banquete que eu vou preparar amanhã para os dois. Aí lhe direi o que eu quero." Ester arquitetou um suspense super agradável. O rei e Amã se sentindo super prestigiados. Sim, com certeza, se este banquete está extremamente agradável e sofisticado, quanto mais o banquete de amanhã. Ramã, você já está convocado. Amanhã seremos ainda mais prestigiados e homenageados pela rainha Ester. O rei gostou e Amã saiu ainda mais ensoberbecido, cheio de soberba e arrogância. Próximo episódio: o plano de Ramã contra Mordecai. Ramã saiu do banquete muito alegre e feliz. Feliz da vida, felicíssimo. Porém, quando chegou perto da entrada do palácio, ele encontrou Mordecai bem ali e ficou logo furioso, porque Mordecai não se curvou diante dele, nem fez qualquer menção de algum outro sinal de respeito. Mordecai ficou imóvel, avançando com o seu serviço,
nem deu ideia para a arrogância de Ramã. Mas Ramã se controlou e voltou para casa, furioso, encolerizado. Então mandou chamar os amigos e pediu que Zeres, a sua mulher, também viesse. Ramã começou a falar da sua riqueza, do número de filhos que tinha, do seu grande patrimônio, das promoções que havia recebido do rei e de como agora ocupava a mais alta posição do reino, acima de todos os outros ministros e funcionários. Ramã gozava do beneplácito do rei Xerxes. Confiança absoluta o rei Xerxes tinha em relação a Ramã. E Ramã continuou: além de tudo isso, eu fui a única pessoa que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela preparou para ele. E ela também me pediu que eu fosse com ele a outro banquete amanhã. Fui homenageado hoje e serei homenageado amanhã. Que presunçoso, não é? E insatisfeito, pois vejam, mas tudo isso não me vale nada enquanto eu continuar vendo Mordecai, aquele judeu sentado na entrada do palácio. Ele não se verga ante mim. Ele não me presta honras. Aí a mulher dele e todos os amigos deram a seguinte sugestão: mande fazer uma forca de uns 20 metros de altura e amanhã de manhã peça ao rei que mande enforcar Mordecai. Então você poderá ir feliz com o rei ao banquete. Ramã gostou da ideia e mandou construir a forca. O cara tinha sido homenageado, seria homenageado ainda mais, mas ainda estava incomodado. Aquele judeuzinho não se verga ante mim. Quem muito quer, nada tem. É como diziam os antigos. Ramã, o insatisfeito por excelência, homem maldoso e perverso, prepotente, presunçoso, arrogante, narcisista em absurdo e absoluto. Capítulo 6. A vitória de Mordecai, a intervenção divina. Naquela mesma noite, enquanto Ramã tramava o enforcamento de Mordecai, Mardoqueu, naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono. Então, o rei mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem os registros para ele. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei. Plano este preparado por Bigtan e Teres, os dois eunucos que eram guardas do palácio, e, a mando de Ramã, conspiravam assassinar o rei Xerxes. E Mordecai salvou a vida do rei. Aí o rei se lembrou e perguntou:
que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mardoqueu por ter feito isso. Nada se fez a esse respeito, responderam os funcionários do rei. Justamente nesse instante, outra intervenção divina. Ramã entrou no pátio que ficava ao lado dos quartos do rei para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele, Ramã, havia mandado preparar. O rei perguntou: quem está no pátio? É Ramã, responderam os servidores. Ele está aqui para falar com o Senhor, ó rei. Mandem que entre, ordenou o rei. Ramã entrou e o rei lhe disse: Rei Xerxes, eu quero ter o prazer de prestar homenagens a um certo homem. Diga-me o que devo fazer por ele, Ramã. E Ramã, muito presunçoso, prepotente e arrogante, pensou bem assim: quem será esse homem a quem o rei tanto quer honrar? É claro que sou eu. E Ramã disse ao rei: mande trazer as roupas que o Senhor usa e também o cavalo que o Senhor monta, e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então, entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do rei e ordene que ele vista as roupas no homem que o Senhor deseja honrar. Depois que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte: é isto o que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Então o rei disse a Ramã: Ramã, vá depressa e pegue as roupas e o cavalo e faça com o judeu Mordecai, Mardoqueu, tudo o que você acaba de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. Gostei do seu conselho, Ramã. Ramã foi, pegou as roupas e o cavalo e vestiu as roupas em Mordecai. Depois, levou Mordecai, montado a cavalo, pela praça principal da cidade e disse em voz alta: é isto o que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a entrada do palácio, enquanto Ramã, envergonhado e muito triste, correu para casa, escondendo o rosto. Contou à esposa e aos amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então, ela e os seus amigos, que eram tão sabidos, disseram: você já começou a perder a luta contra Mordecai. Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Você entrou em desgraça, Ramã. Eles ainda estavam falando quando os eunucos que estavam ao serviço do rei chegaram e levaram Ramã imediatamente ao banquete que Ester tinha preparado. Capítulo 7º e o último capítulo deste vídeo. Ramã é morto. Portanto,
O rei e Ramã foram de novo ao banquete da rainha Ester. E novamente, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Ester: qual é o seu pedido, Ester? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela respondeu: se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo, pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Um genocídio é preparado contra o meu povo. Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravos, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão pequena e sem importância como esta. O rei Xerxes perguntou à rainha Ester: quem é o homem que está pensando em fazer isso e onde ele está? O nosso inimigo e perseguidor é Ramã, este homem perverso, respondeu Ester. Cheio de medo, Ramã ficou olhando para o rei e para a rainha. O rei saiu furioso do salão de banquetes e foi para o jardim. Ramã percebeu logo que o rei havia resolvido castigá-lo e por isso ficou no salão para pedir à rainha que salvasse a sua vida. Ele se jogou no sofá onde a rainha Ester estava para pedir misericórdia. E nesse instante o rei voltou do jardim. Quando viu Ramã, o rei disse: será que ele pretende desonrar a rainha aqui no meu palácio, na minha frente? Assim que o rei acabou de falar, os seus servidores particulares cobriram a cabeça de Ramã. Um deles, chamado Harbona, disse o seguinte: rei, perto da casa de Ramã há uma forca de uns 20 metros de altura que ele mandou construir para Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Bem perto da casa de Ramã há uma forca de uns 20 metros de altura que ele mandou preparar para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor, ó rei. Daí o rei ficou mais enfurecido ainda. Enforquem Ramã nela, ordenou o rei. Então enforcaram Ramã na forca que ele tinha construído pessoalmente para enforcar Mordecai, Mardoqueu. E assim a raiva do rei se acalmou. Daniel, Ester e Mardoqueu. 3 exemplos de boca fechada, discrição e recatamento, e confiança e fé absoluta e inabalável em Deus, pois é de Deus que vem o socorro e a salvação. No próximo vídeo, gravaremos os últimos capítulos do livro de Ester. Capítulo 8º, 9º e 10º. Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Amém. Deus é bom porque Deus é amor. Vivam, amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Deus é infinitamente
e sobremaneiramente muito bom. Amém.